Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Amém. A imperfeição do som do vídeo que nós ouvimos é em razão do vento, amém? Eles fizeram uma gravação externa e é em razão do vento. Não é nada nosso aqui. Eu escutei ele antes. Então, que nós possamos nos lembrar. Louquinho, precisamos ver, não sei se está muito aqui atrás. Porque o fio ficou curto ou eu o coloco na mão mesmo. Por favor. É que está aí porque ele está... tem um mau contato. Mas se é curtinho, eu lo coloco aqui na frente. Porque ele fica repuxando. Obrigado, Fé. Amém? Então é o som. Esta semana também recebi notícias da Renata, do Ignácio, sua casa. Eles estão bem, certo? A Renata se está recuperando da operação de vesícula, está bem. Estão progredindo. Me comuniquei com o Vinícius e a Tati também. Eles já começaram na escola. Eles já estão retomando as atividades que eles deixaram enquanto estiveram aqui conosco, certo? De 2 a 3 meses. Quero lhe trazer um alcance, não sei se você percebe. Ignácio e Renata estão construindo uma casa para eles morarem lá. André e Cristina estão procurando uma casa e nós estamos nos esforçando para reformar uma casa. Amém? Então, não sei se você alcança a entender tudo isto. E além de tudo isso, nós estamos falando que somos pedras na edificação de uma casa. Então, a gente precisa, eu disse para os alunos da Escola de Fundamentos, que a gente precisa interpretar as coisas que estamos vivendo, e aos alunos da Escola de Fundamento do 2º ano, me referia às matérias que estamos tendo com a luz que já temos recebido do ano anterior. Já completamos um ano na Escola de Fundamentos. Os alunos que estão no 2º ano da Escola de Fundamentos, precisamos interpretar, precisamos ler as nossas apostilas, não como que se fosse a primeira vez que aparece uma palavra, que aparece um conceito, mas precisamos começar a relacionar, certo, com tudo aquilo que já o Senhor já nos tem dado. Da mesma maneira, esta casa precisa começar a relacionar coisas. A gente não se colocou de acordo. Não sei se me faço entender, mas Deus está sinalizando para essas coisas. Eles estão na procura de uma casa que los acomode melhor, não é? Como o pastor Rodrigo falou, o inverno, certo? Já passou lá, está chegando a primavera, ou a primavera já chegou, passaram muito frio, são países muito frios, não é? Eu sempre digo, quando há frio aqui, as pessoas dizem, a quarta-feira voltamos para casa e todo mundo falando, não, já chegou o frio. Eu digo para eles, vocês não sabem o que é frio. E eu também, eu sei um pouquinho. Quando o André fala de frio, eu sei qual é o frio. Também. Entendeu? É dizer, não por ter vivido, mas por ter passado por Europa, certo? E por o leste europeu em tempo de outono, e a coisa é fria. Certo? Em Letônia não chove, já cai, certo, como raspadinha. Já viu? Não chove, já cai raspadinha. Aqui a gente vê essa chuva, lá não chove. Lá já começa a cair um gelo ralado. Então é frio. Então, queridos, nosso papel é poder orar, é poder nos conscientizar. Amém? A Cristina, certo, comentou aí, certo? Ela está envolvida em aconselhar outros missionários através do mundo. O André está, certo, trabalhando. Eles trabalham fazendo pequenos documentários e já um filme agora, certo? Sobre essas coisas que estão aí, certo? Nas nações que muitas vezes ninguém fala. Porque ninguém vai fazer um filme de tráfico humano, não é?
já trabalharam com a MCM, trabalhando sobre as meninas, certo, que são vendidas para a prostituição. Então, às vezes a gente pensa que um missionário é só aquele que vai a outro país, pega uma Bíblia e vai evangelizar em uma praça, em um lugar onde não se conhece Jesus. Há muitas maneiras de comunicar Jesus. Há muitas maneiras de estender o reino de Deus sobre a face da terra. Então, eu não estou falando em cima das palavras do pastor Rodrigo, mas para que tomemos consciência que disto a gente faz parte. Fazemos parte, ele disse aí, vocês fazem parte de tudo isto. Agradece no final, não é, a nós, e ele disse, vocês fazem parte. Como nós fazemos parte? Através da nossa oração, através da nossa contribuição, certo, específica para esta área, certo, para que nos tornemos participantes, cooperadores, vinculados a este projeto. Amém? E não só a ele, certo, foi dito aqui, a los demais que são filhos desta casa e a los que têm uma aliança estratégica conosco. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero que abra sua Bíblia. Estamos trabalhando com um texto. Eu vou só ler o texto e depois vamos a ler outro, porque nesta manhã eu quero falar desse tema que nós estamos falando, porém, em um outro texto. Algo que o Senhor me ministrou enquanto estávamos aqui, algo que eu já tenho estudado um pouco, ouvido um pouco. Então vamos lá. Eu quero que abra sua Bíblia em 1 de Pedro. Eu gostaria que todos pudessem conferir. 1 de Pedro, capítulo número 2, do verso 1 em diante. Os que têm Bíblia livro e os que têm Bíblia digital, que pudessem acompanhar. Quem não tiver nenhuma das duas, se aproxima de alguém. 1 de Pedro, capítulo número 2, a partir do verso 1. Vocês encontraram? Dice, portanto, livrai-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Desejais o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para a salvação. Diga comigo, crescimento para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom, na sua tradução, a bondade do Senhor. Verso 4. Achegai-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Verso 9 agora. Porém vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou, que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Esse é o texto que a gente vem trabalhando com ele, vem tratando com ele já há alguns dias, algumas semanas. Eu não tenho como precisar, mas já há mais de um mês que a gente está trabalhando neste texto. Para os que estão aqui, certo, não digo pela primeira vez, mas por alguma razão, é a primeira vez ou a segunda vez que vai escutar esta ministração, você precisa frisar, você precisa destacar crescimento para a salvação. Se você está notando, certo, isso está lá no versículo número 2, uma das coisas que temos tratado e que certamente vamos tratar novamente em algum momento, é crescimento para a salvação. Então destaque essa palavrinha lá no final do versículo número 2, crescimento para a salvação. Certo? O segundo aspecto que temos tratado é que Cristo é a pedra viva, principal. Não é de onde saem as outras pedras. Porque a continuação, certo, vai dizer que nós também somos pedras vivas. Ok? E temos dado ênfase na pedra viva, que fala do particular, fala de tuas particularidades, fala de buscar ao Senhor sozinho, por assim dizer. Desenvolver a tua espiritualidade partindo de tuas particularidades, certo? Falamos de oração no lugar secreto, leitura da palavra do Senhor, e não só leitura, tratar de entender, tratar de se interiorizar em lo que você está lendo.
Me está acompanhando? Todos os que aqui estudaram, passaram em qualquer matéria, certo? Ensino básico, ensino médio, os que cursaram faculdade, os que estão fazendo uma pós-graduação, ou vão fazer, ou já fizeram, certo? Todo é atrelado a quanto me dedico a los textos que preciso ler. Não é? As faculdades hoje em dia trabalham em cima de textos. Leia esse texto, leia esse livro, leia esse capítulo de tal coisa. Me está acompanhando? Então, o mínimo que nós temos que fazer é ter um contato com aquilo que nos pode explicar o que é necessário ser feito, certo? Já algumas pessoas falaram que a Bíblia é um manual para que nós possamos nos conduzir, mas eu quero lhe desafiar a ir um pouco mais profundo. Você já escutou de mim, não é? Há pessoas que tocam na superfície da Escritura, não é? E há outros que vão um pouquinho mais profundo. Nós precisamos querer ter raízes e não tão só fazer uma leitura, certo? Por muito tempo se distribuíram calendários de leitura bíblica, mas só nos trouxe conhecimento intelectual. Não estamos atrás de um conhecimento intelectual, e queremos conhecer a Cristo. Amém? Posso ouvir um amém? Então, para isso nós precisamos dedicar tempo. Somos pedras vivas, temos particularidades. Precisamos buscar o Senhor por nós mesmos. Mas também há um coletivo expresso neste texto quando diz que essas pedras vivas estão sendo edificadas casa. Ok? Então, eu sou uma pedra que está sendo trabalhada, e já trabalhamos com isso. 1 de Reis capítulo 5, versículo 17, 1 de Reis capítulo 6, verso 7. Haviam 3 tipos de pedras, não é verdade? Pedras grandes, pedras preciosas, pedras trabalhadas. Um processo de desenvolvimento, ok? Chegavam na cantera, não havia barulho, certo? Não havia instrumentos, nem martelo, nem machado, certo? Para acertar as arestas da pedra. As pedras chegavam prontas e já trabalhamos com isso. O principal lugar onde a pedra é trabalhada é a casa. Nós já dizemos aqui, a igreja não foi projetada, o desenho divino para a igreja não foi para resolver problemas domésticos. A gente está aqui para estender o reino de Deus. E por que temos que resolver problemas domésticos? Problemas domésticos como? Problema no matrimônio, problema com os filhos, problemas com finanças. A igreja não foi projetada para isso. A igreja foi projetada para deter as portas do inferno. Amém? Você está aqui? Mas por que temos que fazer isso, Dario? Porque o inimigo já se infiltrou dentro das nossas casas. Talvez ele não está dentro, mas ele está no quintal. E já lo falamos aqui, princípio de respeito se aprende em casa, não é na igreja. Princípio de liderança se aprende em casa. Por que nossos filhos têm problemas com liderança? Porque na nossa casa não há um desenvolvimento de uma liderança correta, onde há um pai que é sacerdote, onde há uma esposa que foi, certo, desenhada para ser coadjuvante, coadjudadora, certo, ajuda idônea. Amém? Me faço entender? Os demais dias aqui, certo, sabem, já tocamos esse tema. Então, onde nós fazemos muito barulho, a gente tem problema para obedecer, tem problema para respeitar a autoridade, se sujeitar à autoridade, respeitar a ideia diferente, não é? Quantos irmãos você tem, Thelma? Eu acho que sua família é mais numerosa que a minha. Quantos irmãos são você? 6 irmãos, não é? Então é nessa família de muitas opiniões, de muitos gostos, não é verdade? O outro dia eu falava para o Pablo, eu, o mais velho, tinha que lidar, não é, com as opiniões dos outros irmãos, porque quando nós queríamos brincar, nem todo mundo queria brincar da mesma coisa. Não sei se você que tem mais irmão, não, eu quero brincar de bola, não, eu quero brincar disso, eu quero brincar daquilo, eu quero brincar daquilo. Então tínhamos que chegar a um consenso, tínhamos que, às vezes 3 jogavam bola e 2 jogavam outra coisa. Então por isso que eu lhe estou dizendo que é na família que nós aprendemos a lidar com o diferente, aprendemos a lidar com a opinião diferente, aprendemos a lidar com aquele que é contrário àquilo que nós pensamos ou creemos naquele momento. Me faço entender? Então quando chegamos aqui, queremos que nossas ideias sejam respeitadas. Não sabemos conviver com o diferente. Por quê? Porque não tivemos esse treino em casa. Amém? Então a casa é o primeiro lugar, é o primeiro embate, certo? Onde nós precisamos dar o primeiro discipulado.
Lembra de Timóteo? O primeiro discipulado foi dado pela sua mãe e pela sua avó. Tanto é que quando Paulo lo encontrou, certo? Lo encontrou apto para promovê-lo ou colocá-lo em uma segunda escola, em um segundo discipulado. Mas o primeiro discipulado foi dado em casa. Amém? E eu disse, quando eu ministrei sobre isso, e não é desculpa, certo? É que eu não tenho marido. Essa mulher, certo? Eunice, certo? O seu marido era grego, não participou. Não participou. Me está acompanhando? E ela assumiu seu papel. Ela disse, eu vou discipular junto com minha mãe. Porque a vezes nós temos desculpa. Que meu marido não participa. Que meu marido me abandonou. Então, se não há ninguém, alguém tem que assumir o papel. Certo? Já ministramos aqui, Deus não procura culpados, Deus procura responsáveis. Se não há ninguém responsável, alguém tem que chamar a responsabilidade para si. Amém? Me faço entender? E também temos dito, certo? E já estamos trabalhando dentro dessa dinâmica, dentro dessa temática. Toda casa construída demanda um sacerdote ou um sacerdócio. Toda casa construída vai demandar um sacerdócio. E aí casa, nós precisamos entender que nós somos casa. Eu, o Dario, você, o João, a Maria, o Pedro, certo? É casa. Como indivíduos somos casa. Como família somos casa. E como comunidade de fé reunida aqui também somos casa. Amém? Me faço entender? Então casa não é só o lar. Casa sou eu também. Eu sou a casa de Deus, como indivíduo, como pessoa, alguém que pensa, alguém que sente, alguém que deseja, alguém que tem aspirações. Eu sou casa. Se eu sou pedra, eu também sou casa. Então, e toda casa demanda um sacerdócio. Ok? Então a primeira aplicação de sacerdócio é sobre a minha vida. Eu preciso me tornar sacerdote da minha vida. Amém? Você me está acompanhando? Você precisa se tornar sacerdote da sua vida. Você precisa aprender a gestionar, a administrar os negócios espirituais que Deus te entrega. E o negócio espiritual que Deus te entrega ou te entregou é a tua vida. Certo? É aquilo que eu digo para algumas pessoas que chegam aqui e dizem, não, mas aqui não há muito para fazer. E eu digo, cuida da tua vida e de tua casa, que você já me ajuda um monte. Não é? Porque nós às vezes queremos fazer coisas externas, queremos, não sei, certo, ajudar aqui. Não, é que aqui parece que não há muito a fazer. Ok, meu querido, então cuide de você e cuide da sua casa, que você já ajuda muito, um monte. Me está entendendo? Então só que nós ainda temos esse sacerdócio ilustrado, certo? Nada de crítica, só a modo de exemplo, da igreja católica, onde há um grupo selecto de sacerdotes e os demais são leigos. E a igreja, nós como igreja adoptamos o mesmo. Então temos um monte de pessoas que dependem de um sacerdócio ou de um sacerdote. Amém? Mas essa não é a ideia, nunca foi a ideia. Na semana passada falamos sobre isso. Livro de Êxodo, capítulo 19, verso 6. Deus expressa que Ele queria uma nação sacerdotal. Não uma tribo, não uma elite, não um grupinho que governasse sobre outros, sino que este sacerdócio fosse desenvolvido por todos aqueles, certo, que tinham Deus como seu Deus, Cristo como seu Senhor no contexto do Novo Testamento. Então a primeira aplicação de sacerdócio é a sua vida. A palavra sacerdócio ou sacerdote vem do hebraico, da palavra hebraica Cohen, que significa, em uma palavra simples, diminuir a distância. Então eu preciso me posicionar como sacerdote para diminuir a distância. Meu padrão é Cristo. O apóstolo Paulo estabelece isso. Preciso chegar à altura de um varão perfeito, a uma estatura, não a uma altura, a estatura de um varão perfeito, a semelhança de Cristo. Esse é meu padrão. Então como sacerdote eu preciso diminuir a distância. Porque eu, pedra viva, preciso me achegar à pedra viva que é Cristo Jesus, para saber como está meu desenvolvimento, para saber quanto me falta. Então eu preciso diminuir a distância. Eu não posso me acomodar, eu não posso me consolar com dizendo, é assim mesmo, a gente não consegue. Não, a gente precisa aprender a administrar a nossa espiritualidade. Um exemplo que eu tenho dado, certo, na escola de fundamentos e aqui com vocês, é que Deus colocou Adão em um jardim orgânico. Tudo era orgânico. Amém? Me faço entender?
Tudo reproduzia vida. As plantinhas precisavam ser cuidadas para produzir vida, fruto, flores, os animais. Então Deus colocou, certo, em uma estufa, em uma área de desenvolvimento ao primeiro Adão. Lo colocou em um jardim orgânico para que ele aprendesse a cultivar a vida, a cuidar a vida, a desenvolver a vida. Esse é um exemplo de aquilo que nós temos que praticar. Nós precisamos desenvolver, cuidar, tratar da vida que nos foi entregue. Nós, como sacerdotes, não podemos, certo, continuar nessa ideia de dizer para o pastor de uma igreja: ah, pastor, ore por mim, porque a sua oração é mais forte que a minha. Ah, ore por mim, pastor, porque Deus escuta você. Não. Deus escuta todos. Amém? Você está aqui? E isso não anula o sacerdócio da casa, mas o meu sacerdócio como pastor não pode anular o teu. Me faço entender? Assim como o teu sacerdócio não anula o meu, o do pastor, o do apóstolo, do profeta, não anula o sacerdócio da casa, comunidade de fé, meu sacerdócio também não pode anular o teu. Não pode, você não pode ficar, certo? A ver, eu vou falar uma palavra meio chula, mas eu vou tratar de mudá-la. Você não pode ficar se alimentando de mim. Há coisas que você vai tomar de mim, como pastor, como líder, como pai, e de outros. Mas principalmente, a parte principal de sua refeição espiritual para desenvolvimento, é você mesmo que ela produz. Amém? Me faço entender? E isto é muito importante que lo entendamos, porque se não lo entendemos, não há crescimento para a salvação. A declaração que está no versículo número 2: se eu não assumir o meu sacerdócio, não há desenvolvimento para a salvação, porque eu dependo sempre de alguém, e não necessariamente esse alguém é Deus, mas dependo de uma pessoa que ore por mim, certo, que sempre me está ensinando. Sabe qual é o nosso problema? Pergunte para mim, qual é o nosso problema? Nós sempre estamos aprendendo, mas parece que não chegamos a lugar algum. Já viu que a formação escolar se chega a lugar algum? As formaturas, certo? Não é verdade? Parece agora de primeiro a quinto, em quinto ano se faz uma formatura, sim ou não? Vamos para o nono ano agora, termina o nono ano, se faz uma formatura, sim ou não? Vamos para o ensino médio, 1, 2, 3, 4 anos, de 3 a 4 anos, vamos para uma formatura. Em la educação, fora a igreja, a gente vai se formando, a gente vai se graduando. Você está aqui? Mas a gente estuda há quanto tempo e não se gradua de nada? Não sei se me faço entender. Não é que não vamos estar estudando, mas a gente precisa se colocar metas. Dizer, olha, eu quero conhecer Cristo como a luz do mundo, e vou gastar tempo para isso, não é? Então vou me formar de alguém que entende o básico de que Cristo é a luz do mundo. Mas nós estudamos muito, mas nos graduamos muito pouco, dominamos muito pouco de los assuntos. Por isso que esta casa decide fazer de uma maneira sistemática, bater a tecla, certo, até que nos tornemos praticamente repetitivos. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses capítulo número 3, não é enfado para mim repetir as mesmas coisas a vocês, porque elas geram um ambiente de segurança para vocês. Me está acompanhando? Então podemos parecer repetitivos, mas a ideia não é nos tornar repetitivos, não é que você enfiar sacerdócio goela abaixo de você, mas que possamos entender, certo? A sexta-feira estivemos em Budas Artes, certo? E eu ministrei esta mesma palavra, onde eu vou ministro, que não são só vocês, não é? Onde eu vou ministro esta mesma palavra, e a Cris disse para mim, amor, você colocou uns exemplos agora dessa palavra que me fez entender melhor que quando você ministrou em outros lugares. Então essa é a ideia, esse é o momento, que se você não entende, não entendeu direitinho o domingo passado, este domingo você possa entender um aspecto diferente, uma colocação diferente. Me está entendendo? Para ampliar o entendimento, não para ampliar o conhecimento, mas para ampliar o entendimento. Primeira aplicação de sacerdócio é a minha vida. Segundo, é a tua casa. E aí novamente, talvez este seja um dos cuidados que nós precisamos entender. Meu sacerdócio não pode anular o seu. Então na casa é a mesma coisa. Temos dado ênfase a um marido, o sacerdote da casa, e está correto, não está errado. Mas a esposa também tem um sacerdócio.
Los filhos também vão ter que cumprir um sacerdócio. Então o lar precisa ser um ambiente onde o sacerdócio individual não, particular de cada um também possa se tornar evidente. Porque senão o marido vai anular o sacerdócio tanto da esposa como dos filhos. E que vamos ter? Amanhã, certo? Esses filhos não vão saber exercer sacerdócio lá na sua casa, quando eles sejam os sacerdotes da sua casa, se são varões, se são, certo, mulheres. Não é verdade? Então, a gente precisa entender que o que começa em mim precisa alcançar a minha casa, a minha família, entendendo que nem o meu anula o céu, nem o céu anula o meu. Me faço entender? Não porque vamos a exercitar, a gerar um ambiente de desenvolvimento em casa, na família, em um lar, para que a esposa possa começar a desenvolver seu sacerdócio, não quer dizer que ela vá superar ou ultrapassar o sacerdócio do marido. Me faço entender? E assim também com os filhos. Não, agora eu sou sacerdote, meu pai tem que me ouvir. Haverá momentos que seu pai certamente precisará te ouvir, mas o sacerdote da casa é teu pai. Me faço entender? Mas a gente precisa desenvolver o sacerdócio, porque de maneira particular estamos atrofiados. Por quê? Porque nos reunimos em uma comunidade de fé que chamamos de congregação local, que chamamos de igreja local, e dependemos de um cara ou de um grupo de pessoas. Não leemos Bíblia porque o Dario lê, e quando falo Dario, eu falo Thelma, Cristina, Rodrigo e os demais 5 ministérios. Me faço entender? Então não leio Bíblia. Para que ler Bíblia? Para que gastar tempo estudando um tema se o Dario estuda? Para que orar se meu pastor ora por mim? Para que fazer isso? Então a gente vai protelando, a gente vai terceirizando a nossa responsabilidade. O meu sacerdócio com relação à comunidade de fé não pode anular o teu. Me faço entender? Na casa, certo? O sacerdócio do marido não pode anular nem da esposa nem dos filhos. Então, esse é o cuidado que há que ter. Um sacerdócio não pode anular o outro, mas nós precisamos nos desenvolver com o sacerdócio, porque a responsabilidade é individual, certo? Quando Deus nos chame por alguma razão, Ele não vai perguntar, e você não vai dizer, não, é que meu marido não me deu oportunidade, é que meu pastor nunca me deixou. Cara, o problema é teu. Não sei se me faço entender. E eu preciso trabalhar com você, certo, como comunidade de fé, para que não cheguemos diante de Deus e Ele não te diga que não te conhece. Me está entendendo? Pensou, certo, qual seja a razão você chegar em Deus e dizer, olha, eu não te conheço porque você sempre veio encapsulado no Dario. Então eu conheço o Dario, eu não conheço você. Não é que o Dario era meu pastor. Sim, e aí? Me está entendendo? Eu não sei como se chama aqui em Chile, chamamos de cartucho, aquele que te abre uma porta, que te indica. O reino não é assim. O reino não é por indicação. O reino é porque eu me planto, eu tomo responsabilidade, eu tomo a postura que me cabe. Me faço entender? Por isso, certo, talvez alguém não entenda ou relute quando eu digo que a igreja não foi projetada para resolver problemas domésticos. Porque se eu cumpro o meu sacerdócio particular como indivíduo e o sacerdócio da minha casa, a igreja terá menos problemas. Eu insisto, certo? Insisto nisto que é uma verdade, certo? Aprendemos a obedecer quando? Em casa. Por que aqui temos problemas? Porque não aprendemos a obedecer em casa. Porque um sacerdote de casa abriu mão, se cansou. Então, não, todos precisamos comer na mesa. Não, mas eu quero comer no quarto. Eu quero comer na sala. Então, o que acontece num momento? Esse sacerdote se cansa e diz, sabe o que mais? Cada um coma onde quiser. Então, quando eu estou aqui, eu digo, olha, vamos fazer desta maneira. Você se remonta, certo, à sua casa. Você diz, não, se na minha casa eu fazia o que eu queria. Se nem meu pai biológico colocou reis em mim, não vai ser meu pai espiritual que vai colocar em mim. E querido, mesmo que você não pense isso, quando você me ouve, quando ouve outras pessoas, você reage de acordo ao ambiente de desenvolvimento da sua vida. Você reage a lo que você foi formado. Então você tem uma desobediência, muitas vezes inata, intrínseca. Porque o que foi incentivado em você? Que você fizesse o que melhor lhe parecesse. Isso você lo aprendeu em casa. E esse aprendizagem errado de casa me gera um problema aqui. Me faço entender?
Então, se eu assumir meu papel sacerdotal como um indivíduo, de maneira particular, assumir meu sacerdote em casa, papais, muitas vezes nós queremos fazer o melhor para nossos filhos, mas o melhor nosso não é o melhor para eles. Está acompanhando? Há momentos que uno tem que dizer não, há momentos que uno tem que colocar em disciplina. E eu não estou falando de bater, mas temos que criar um mecanismo porque senão isso vai se alastrar o resto da vida. E sabe quem mais vai sofrer? Você. Sempre são os pais que sofrem mais que os filhos. Está entendendo? Então, se você não quer sofrer, comece a colocar pingos nas is agora. Certo? Aquilo que a gente fala aqui, a gente comemora e nada contra, queridos, nada contra, é só um exemplo. Comemoramos, ontem estivemos no aniversário da Rafaela, 5 anos, e a gente se alegra e canta, e é pique, é glória, é glória. A gente tinha que chorar, porque já se foram 5 anos da formação de nosso filho. A gente em cada aniversário, até os 7, entre 7 e 10 anos, cada pai deveria fazer uma reflexão. E essa reflexão deveria ser: será que ocupei bem meu tempo na formação desse indivíduo, dessa criancinha? Me faço entender? Não é que não é para se alegrar no dia de aniversário, mas o dia do aniversário é um dia de reflexão. Porque podemos estar comemorando 5 anos, certo, e com alegria, mas foram 5 anos perdidos, que pouco influenciamos. A psicologia moderna diz que o indivíduo é formado entre os 7 primeiros anos da sua vida. Então alarguemos, façamos uma flexibilidade entre 7 a 10 anos. Depois, querido, há que destorcer a árvore torta. Ou não? E árvore torta, a Bíblia fala de iniquidade, aquela que passa de los pais para os filhos. Iniquidade, numa palavra simples, é legado torcido. Aquela madeira que se torceu para destorcer, complica. Sim ou não? Se a viga ficou na chuva, entortou com o sol, o que há que fazer? Há que molhá-la de novo e colocar um peso nela. Sim ou não? Para que ela volte um pouquinho. Não vai voltar, mas a encurvação vai ser menor, vai diminuir certo grau de curva. Aí você está dizendo, talvez pensando, certo, a Silvana está me olhando aqui e diz: meu Deus, mas o meu já tem mais de 10, Dario. Já está com 15. Deus é poderoso para restituir o tempo que nós perdemos, mas não podemos continuar perdendo tempo. Sabe, quem redime tempo é gente sábia. É o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios capítulo 5: não andeis como os necios, porque os dias são maus. Ao contrário, não diz ele ao contrário como sábio, não, diz ao contrário, resgatem o tempo. Por quê? Porque remir tempo é característica de gente sábia. Aqueles que redimem tempo, aqueles que perdi o tempo, ok, mas vou remir o meu tempo. Remir o tempo não se redime, não se resgata com oração, se resgata com sabedoria. Obrigado por seu amém, certo, sua vibração, assim, uau. Certo, eu sempre lembro, estivemos, certo, com o profeta Adriano Victor, numa ministração do Chuck Pierce, não é? E ele tinha uma equipe dele. Eu acho que ele trazia os caras meio contratados, não é? Não é? E eles estavam na primeira fileira. Eu acho que eles já tinham escutado aquela ministração do profeta Chuck Pierce muitas vezes, mas a cada declaração do Chuck Pierce, eles levantavam da cadeira e gritavam, certo? A gente precisa, sei lá, voltar a essas coisas, certo? Eu perdi até o microfone aqui, tá vendo? A gente precisa voltar a essas coisas, não é? Precisamos retomar. Vamos gravar 2 vezes. Precisamos retomar essas coisas, amém? Então, muito bem, mas vamos lá, já gastei meia hora nessa introdução. Ok, resumindo o sacerdócio é alguém que oferece sacrifícios espirituais. E aqui há outro recadinho: não é qualquer sacrifício. Não, mas estou oferecendo sacrifício ao Senhor. Primeiro, você precisa ter consciência que é um sacrifício espiritual. E como se torna espiritual? Se ele parte de Cristo. Porque ele, no finalzinho, vai dizer: oferecendo sacrifícios espirituais por meio, através de Cristo. Se você não está em Cristo, nada feito. Perfeito?
Essa é a palavra que estamos lendo. Então, agora eu vou pregar, tá bom? É porque esse é o resumo de los outros dias. Ok? Os resumos estão lá no blog, agora no canal do YouTube. Quem quer assisti-los de novo, ouvi-los de novo. Lucas capítulo de número 17. Lucas capítulo 17, verso 26 em diante. Insisto, não é? Quero que você me acompanhe no texto bíblico, para que nós possamos falar disto nesta manhã. Vocês encontraram? Eu preciso que você me acompanhe, ou com o livro ou em seu celular. Amém? Queria fazer uma recomendação. Os que têm Bíblia digital, por favor, tragam uma caneta, tragam um lápis, para que vocês anotem. A não ser que você tenha um bloco de notas e seja habilidoso no bloco de notas no mesmo celular, que não é tão fácil anotar no bloco de notas. Então não há problema, certo? Não há problema nenhum que você tenha a sua Bíblia digital, sem problema. Mas às vezes se faz necessário anotar. Eu sei que a Bíblia digital tem para sublinhar, tem para um monte de coisa, mas às vezes a gente não é tão esperto, tão perito nisso. Então há coisas que você precisa anotar, amém? Versículo 26 diz assim: pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, hasta o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma, ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer, a beber, a comprar, a vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Na minha tradução diz dessa maneira: portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje, não desça para recolher os bens que estiverem dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve retornar por motivo algum, certo? Para sua casa. Lembrai-vos da esposa de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, certamente, certo? La encontrará ou la resgatará. Eu vos asseguro que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, e uma será levada e outra será deixada. 2 mulheres estarão no campo, uma será tirada e a outra será deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Versículo 37. Diante disto lhe indagaram: onde se dará tudo isto, Senhor? Advertiu-lhes o Senhor: onde houver um cadáver, certamente ali se ajuntarão os abuitres ou os animais que comem carniça. Muito bem, como vamos trabalhar com este texto? Precisamos ter 2 parâmetros. Primeiro, os dias de Noé. O que aconteceu com Noé? A Noé se lhe entregou uma missão: construir uma arca, quando nunca antes tinha chovido. Amém? Era algo inédito, certo? Quando se lhe entregou esta missão, e nós sabemos pelo desfecho da história, certo, que Noé cumpriu o propósito. A segunda situação que é citada aqui é Ló. Quando ele se separou de Abraão, avançou, certo, para as campinas perto de Sodoma e Gomorra, terminou morando em Sodoma e Gomorra, e Deus estabeleceu juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, e Ló, certo, foi tirado, arrancado da cidade, quando Deus aplicou juízo a essa cidade. Amém? E o texto decorre, certo, dizendo que assim será nos dias do Filho do Homem, quando, certo, sempre escutamos este texto falando de segunda vinda, quando Cristo vai retornar. E nesta manhã eu não quero falar de escatologia, amém? Eu quero usar este texto para falar daquilo que nós estamos falando. E no tempo de Noé, certo, fez algumas anotações aqui, que eu quero compartilhá-las com vocês. E no tempo de Noé, haviam 2 tipos de pessoas. Diga comigo: 2 tipos de pessoas. Que tipos de pessoas? Envolvidos com a construção e aqueles que não estavam envolvidos com a construção. Haviam 2 grupos de pessoas no tempo de Noé, certo? Um grupo envolvido com a edificação da arca, e outro grupo que não estava envolvido com a edificação da arca. Me faço entender?
Haviam dois grupos como há hoje. A gente está falando de construção, a gente está falando de construir, a gente está falando de edificar. Amém? Então, haviam dois tipos de pessoas. Precisamos entender o seguinte: edificação fala de algo que está sendo desenvolvido. A edificação não é uma coisa, ou a construção, está sendo edificados, construídos, casa. Amém? Entende o link? Agora, edificação fala para algo em desenvolvimento. Certo, o Fernando mudou para uma casa que precisou reformar primeiro. Não se reforma de um dia para outro. O Pablo mudou, certo, lá onde ele mora e precisou reformar aqueles cômodos, aquele espaço. Não é verdade? O pastor Rodrigo mudou ano passado para uma casa que precisou deixá-la em condições, certo? Um tempo, certo, o Wagner e aquele também saíram de onde eles estavam para morar em uma casa, certo? E eles precisaram esperar que a casa ficasse em condições, e mesmo assim eles entraram nas condições básicas, certo, Kelly? Me está acompanhando? Porque uma casa, a construção de uma casa, não acontece de um dia para outro, não acontece num dia, não acontece numa semana. Então, quando olhamos para a palavra edificação, construção, estamos olhando para um projeto que vai se desenvolver no tempo, é algo que está sendo desenvolvido, não é? Quem trabalha com essas construções grandes, certo, de grandes prédios, de grandes condomínios, ele tem só um funcionário que ele vai mensurar, que ele vai ir captando o avanço da obra para poder cobrar. Porque a obra tem um preço, se adjudicou, não é assim, filha? Se adjudicou a obra, não é? Então, na medida do avanço, na medida do progresso, vai se cobrando os dinheiros para pagar os funcionários, ou melhor dizendo, em uma única expressão, autofinanciar a edificação. Então, precisamos entender, certo, que a palavra edificação, a palavra construção, aponta para isto. Aponta para desenvolvimento, algo que está sendo desenvolvido agora. Nós como filhos de Deus, nós como sacerdotes, precisamos estar vinculados em esto que está sendo construído. Em algum momento eu dei um exemplo, não sei se aqui ou em outro lugar ministrando esta palavra, certo? Me lembrei, certo, dos multirões que nós fazíamos na comunidade evangélica de Mogi das Cruzes Maranata. Certo, que ela ficava primeiro, certo, na rua Francisco Franco, frente ao prédio antigo, certo, onde funcionava a faculdade de Brás Cubas, que agora tem um estacionamento do lado de uma assistência, parece, ao coração, onde havia umas ambulâncias. Aí funcionava. Depois nos mudamos para a Vila Rubens. E eram marcados multirões, certo, para melhorar aquele espaço ou para edificar o espaço. E acudíamos 20, 30. Mas os que trabalhavam eram 15. Porque os outros iam a tocar violão, ficavam contando piadas. Mas os que ralavam mesmo eram 15. E se você olhar, é assim que acontece. Então, querido, estar presente não é estar comprometido com a edificação. Me faço entender? Ah, mas eu vim a um multirão. Chamemos este encontro de multirão. Me faço entender nesta manhã? E todos nós estamos aqui, mas se não estamos vinculados, se não estamos carregando a lata com massa e subindo a corda para encher a laje, a gente só veio ao multirão. Porque toda edificação demanda envolvimento, demanda vínculo. Me faço entender? Por isso, queridos, por isso eu quero que entenda muito bem. Algumas pessoas, certo? E eu retrato isso com a vida do Sidney, que não está aqui, então eu posso falar dele, certo? Para que ele não vá chiar. Mas ele sempre falou: não, mano, nós estamos juntos. E eu chamei um dia para ele, já contei isso para você. Senta aí, cara. E aí, pastor Sam? Certo, do jeitão do Sidney. Não é? Falou: o que é? Que manda? Falei: cara, nós precisamos definir esse estar junto, não é? Porque você disse para mim que está junto e some 90 dias, cara. Como é você estar junto? É junto no mundo das ideias? É platônico? Certo? É filosófico? Eu disse para ele, então, estar vinculado à construção é carregar a lata de massa, por assim dizer. Eu estou usando esses termos porque a gente já participou desses multirões, certo? O último multirão, até o Vitão parece que participou, quem era o mais ou menos, tá vendo? Começa a aparecer. Vamos falar daqueles que não estão. Vamos falar. Me está entendendo? Então, cortemos por aí melhor, certo? Não usemos esse exemplo melhor. Mas é assim que acontece. Então nós precisamos entender: ah, mas eu estou presente, joia. Primeiro passo. Segundo, estou vinculado? Faço parte? Estou carregando areia?
Querido, por último, se não estou carregando areia, entenda muito bem, eu disse, certo, ontem falando com o Celinho, certo, nos programando para a reforma da casa do Célio, do Ricardo e a Célia, eu disse, cara, quem não pode ir, compra cimento. Ah, cara, não tenho para comprar cimento, mas vou mandar 2 cocas para os que estão trabalhando. Assim me vinculo. Me está entendendo? Eu disse, cara, para comprar cimento, não dá para comprar cimento. Então, eu vou fazer, sei lá, um feijão mineiro lá com bacon, bem gostoso, e vou mandar lá para dar substância para os que levantam na lata, sim ou não? Então, eu preciso buscar maneiras de me vincular a esta edificação. Eu lhe estou dando exemplos práticos. Porque a gente precisa banir da nossa mente que o fato, não, mas eu vou, cara, é o primeiro passo. Não é o final. Aí um segundo, aí um terceiro, um quarto, um quinto, não sei até onde nós vamos chegar. Então você precisa entender que nos dias de Noé haviam pessoas, 2 tipos de pessoas: pessoas envolvidas, todos moravam no mesmo lugar, todos estavam presenciais, por assim dizer, certo? Mas havia gente envolvida com a edificação, com a construção da arca, e eles eram Noé e sua família, e os outros não estavam, certo? Aqueles envolvidos na construção, certo? Estavam envolvidos com um projeto de Deus, certo? Que precisamos? Eu vou lhe dar aqui, ó, observa aqui que eu fiz assim aleatoriamente. Noé e sua família não sabiam ao certo o que ia acontecer, porque nunca tinham ouvido sobre a terra, sim ou não? Eles estavam acreditando em algo que não haviam vestígios, não haviam provas de que realmente isto iria acontecer. Porém, eles decidiram acreditar. Noé e sua família não sabiam, mas criam em lo que ia acontecer. Então, se envolviam na construção. Você está aqui? E aqui eu preciso me dirigir a você. Se você não se envolve, é porque você não acredita. Ok, perfeito, que fique claro. E não é porque não tem tempo, não, é porque você não acredita. Porque nos projetos que você acredita, você se envolve. Sim ou não? Em um projeto de vida que você acredita, você se envolve. Eu vou colocar um exemplo aqui do Carlinhos. O Carlinhos está reformando a sua casa, certo, Carlinhos? Está dando um trato, não é verdade? E ele se tem virado entre a loja, ajudante do pedreiro, não é, filho? Comprar material, ele se tem virado. Sim ou não? Sabe por quê? Porque ele de alguma maneira, ele talvez não entende todo o processo, mas ele vislumbrou como vai ficar a casa dele. Então ele se envolve. Aí você pode dizer, mas é a casa dele? Claro, mas ele poderia pagar um pedreiro, é dizer, um ajudante. Mas ele se tem desdobrado entre mecânico elétrico de carros, ajudante de pedreiro e aquele que vai e compra o cimento, o ferro, não sei. Porque sabe por quê? Porque acredita no que está sendo feito. Então, se você parou os pelos agora, você precisa rever em que você crê. Beleza? Você está aqui? Porque olha, como disse o domingo passado, eu conheço você, muitos aqui, certo? Como mínimo 9 anos. 9 anos. E nestes 9 anos, como mínimo, há uns que conheço há 14, há outros que conheço há 20, e há outros que conheço há quase 28 anos. Ok? Então, se eu sei já quando a ti te interessa algo, eu sei. Para mim está claríssimo que quando te interessa, você investe tempo, dinheiro, dedicação, tudo, porque te interessa. Me está entendendo? Então eu não estou chutando algo assim, pum, Dario pegou alguma coisa por aí. Não. Eu estou falando com base. E era o mesmo que acontecia nos dias de Noé. Noé e sua família, a diferença de nós, talvez não sabiam, Juninho, como ia concluir tudo isso, porque eles não tinham um padrão, eles não tinham uma forma, nada, mas eles acreditaram. Então todos os dias eles respiravam arca. Todos os dias. O que eles faziam era em função da arca. Ok? Me faço entender? Por consequência, aqueles que ignoraram, certo? O que ia acontecer, ignoraram e por consequência não creyeron em lo que iba a acontecer, não se envolvieron en la construcción. Sempre tem uma desculpa. É fácil entender ou não? Precisamos crer, precisamos acreditar.
Amém? E eu não estou falando necessariamente, eu insisto, certo? Vamos botar o Carlinhos também nesse exemplo. O André está procurando melhorar a sua casa, certo? O Inácio e a Renata estão construindo 2 cômodos para eles lá dentro da base, porque não dá mais para morar na base, certo? Nós, como Ninho das Águias, estamos no desafio da reforma da casa do Ricardo e a Célia. Carlinhos está reformando sua casa. Precisamos do quê? Precisamos que Deus desenhe. Agora Deus nos está dando exemplos palpáveis, visíveis de algo espiritual. Deus também está construindo uma casa. E eu não estou usando esta palavra porque você se envolva, certo, na reforma da casa, ou você dá mais dinheiro para o André, ou para a Renata. Não estou dizendo isso. Não me entenda mal. Não é o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você se envolva em aquilo que Deus está construindo. Eu posso entender? Muito bem, prossigamos aqui. Das anotações que eu fiz aqui. Se eu vislumbro o que Deus vai fazer, mas por alguma razão não estou acreditando, eu mesmo, como sacerdote, preciso me propor remover os obstáculos que me impedem crer. Me está acompanhando? Porque isto não é algo que o Dario te está chamando a fazer parte, é algo que Deus te está chamando a fazer parte. Porque quem está construindo, no contexto de Pedro, capítulo número 2, está formando nós como pedras vivas para a edificação de uma casa. Este não é o projeto do Dario, este é o projeto de Deus. Então se você diz, meu Deus, é verdade, me está faltando, há obstáculos, há coisas que me impedem crer. Então você precisa se posicionar para remover os obstáculos que te impedem crer. Porque é assim que você se posiciona quando você acredita em um projeto teu, de vida. Vou comprar casa, vou comprar um carro. O que você faz? Você vai eliminando, vai driblando, vai superando, vai pulando os possíveis obstáculos que se possam apresentar para alcançar, para adquirir, para realizar aquilo que você entende que precisa realizar. Por que com Deus é diferente? Por que com Deus deixo tudo para Ele? Queridos, se olhamos para Noé, Deus disse o que ia acontecer, entregou o projeto, certo? Deu a criatividade, certo? A sabedoria de Deus em Noé se manifestou, que deixou de ser agricultor para se tornar engenheiro. Ele trabalhava com pá, enxada, certo? E ele precisou, acredita-se que ele precisou até construir as suas próprias ferramentas. E ele tocou todos os dias, todos os dias. Você precisa assistir lá, certo? Eu diante do trono tenho que aprender a esperar. Você tem que assistir lá e ver o Noé de cabelinho branco, que quando está cortando a tora, certo, vai construir a arca, passa os anos. Isso expressa essa imagem, porque de um piscar de olho, o Noé fica velhinho, de cabelinho branco e de barba branca. E não olhe para mim. Mas essa imagem, ela é fantástica, porque está dizendo que Noé empenhou toda a sua vida em aquilo que Deus lhe encomendou para fazer. Me está acompanhando? Perfeito. Tem outras coisas aqui que eu anotei enquanto vocês tomavam café. Vou tirar aqui uma coisa, porque senão você me apaga toda hora. Só um momentinho. Agora sim. A pergunta que cabe aqui é: o que estou fazendo para aquilo que eu sei que vai se manifestar no futuro se manifeste? Essa tem que ser a pergunta nesta manhã. O que estou fazendo para que aquilo que eu sei, talvez não entenda muito bem, mas eu sei que Deus quer manifestar algo no futuro próximo. O que eu estou fazendo para que aquilo que Deus disse que vai manifestar se manifeste? Como estou cooperando? E insisto, não estou falando de dinheiro. Qual é a minha cooperação para que aquilo que Deus quer manifestar se manifeste? O que você está fazendo? Nós e sua família se comprometeram. Quem ignorou não se comprometeu. Observe aqui, se você continua lendo o texto, você vai ver, e entenda muito bem o que eu vou dizer agora. Comiam, não diz o texto,
Abra aqui comigo, ó. Versículo 27. O que acontecia com esse outro grupo que não estava envolvido na construção? Isso que você precisa entender. O que acontecia com um outro grupo que não estava envolvido na construção? Certo? Viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidos em casamento. Até que dia? Até o dia, certo? Que Noé entrou na arca. Observe, entenda-lo muito bem e tome-lo com muita maturidade. Me dedicar a minha vida tão só não é suficiente. Esses homens estavam comendo, bebendo, se casando, estavam tocando a vida, estavam seca pagodinho, deixa a vida me levar. Me está entendendo? Não é ruim, querido, você cuidar da sua vida. Não é ruim você ter planos de prosperidade. Não é o que diz o texto. Mas você não pode se dedicar a só isso. Porque certamente Noé construía a arca e ele tinha que plantar para comer. Porque não disse que o corvo levava comida para ele, sim ou não? Me está acompanhando? Não é esse o problema. Não tome, daria o quê? Não. Noé cuidava de todas essas coisas. Certamente, certo? Não tenho com precisão, não me lembro agora. Mas parece que a construção demorou 120 anos. Então talvez seus filhos se casaram no percurso da construção da arca. Eles precisaram comer, se vestir. Não disse o texto que com Noé aconteceu o mesmo que o povo de Israel, que passavam os anos e a roupa não envelhecia, o sapato não envelhecia. Não disse isso. Então quando ele coloca aqui Cristo colocando, porque não é um relato externo, é um relato de Cristo, ele está dizendo: Noé se dedicou ao projeto e também tocou a sua vida. Porque Noé não se encheu de piolho, não ficou magrelo porque não comia, não andava de chinelão, certo? E nada contra, não é? Mas não andava pobrezinho. Não, ando pobrezinho porque estou me dedicando à arca. Não tenho dinheiro para nada porque estou me dedicando à arca. Me está entendendo? Mas Noé soube priorizar. Noé cuidou da vida, mas também cuidou da arca. Ou melhor dizendo, cuidou da arca e também cuidou da vida. Agora o problema está quando só cuido da vida. Está acompanhando, não? E observe aqui, assim como há duas pessoas envolvidas na construção, e eu não quero meter-lhe medo, certo? Eu disse no começo, eu não estou falando da escatologia, mas no final diz, chamémoslo assim, vamos tirar o tomado como é o aprovado, tá bom? Não diz lá, estarão dois no campo, um será tomado, o outro será deixado. Estarão dois aqui, um será tomado e o outro será deixado. Não tomemos como tomado e deixado, tomemos como aprovado. Pode ser? Antes do aprovado, ele vai dizer: quando se dar isto e o cara estiver na laje cuidando da sua vida, não volte para procurar as suas coisas. Observe aqui, versículo 31. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje, não desça para recolher os seus bens. E que está dizendo? Aquilo que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, capítulo 6, versículo 21. Onde está meu tesouro, está meu coração. Onde está meu coração? Olha, se teu coração, certo, está nas coisas materiais, não faça a estupidez da mulher de Ló. Não volte para trás. Ele disse: se estiver na laje, cara, não vá para tua casa para pegar teus bens materiais, sim ou não? Semelhantemente, se estiver no campo, não retorne para casa, para que não te aconteça igual que a mulher de Ló. Sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Você sabe ou não? Se petrificou, ficou dura, sim ou não? Perdeu sua sensibilidade, perdeu seu sabor, porque uma vez que ela sal em pedra, não serve para mais nada. Me está acompanhando? Mas ficou. Não é que você vai ficar de estátua para colocar fora do Murumbi lá, ou lá, certo, no Ninho da Gávea, lá no Vascão. Não, do Pelé, do Romário. Não. Você vai perdendo sua sensibilidade e as coisas que te importavam não te importam mais. As coisas, por assim dizer, e entenda, não estou falando de um chorão, de alguém que é manteca, mas as coisas que tocavam teu interior já não tocam mais. As prioridades que você tinha já não tem mais. Por quê? Porque você olhou para trás. E não olhou para trás porque deixou Jesus, mas tirou o foco daquilo que importa para Deus.
Porque eu quero lhe reforçar nesta manhã: Deus te salvou não para te levar para o céu, Ele te salvou para que você o ajude a completar a tarefa que o Pai entregou a Ele. Ir morar em outro lugar, certo? Ir morar na eternidade, no céu, é brinde. Agora, se você está pensando, não, Deus me salvou para eu morar no céu, entre a salvação e morar no céu, queridos, há algo que se chama ajuda idônea, cooperação mútua. E insisto, eu não estou pedindo que você me ajude a mim. Meu papel é que você possa entender, cair em si, ter plena consciência que Deus lhe salvou não para se dar bem na vida. Deus se salvou para que você coopere com o propósito eterno dEle. E se no propósito eterno dEle está que você se dê bem na vida, bem-vindo seja. Insisto, não fazemos apologia a voto de pobreza aqui. Não acreditamos em São Francisco de Assis, mesmo que alguns dos escritos dele sejam muito interessantes poder fazer uma reflexão com eles. Mas aqui não fazemos voto, aqui não somos franciscanos. Mas aqui temos uma meta: cooperar com o propósito eterno de Deus. Deus nos chamou para isso. Então voltemos a um tomado e o outro deixado, um graduado, um aprovado e o outro não aprovado. Ok? Eu vou lhe fazer um parênteses aqui. Ok, perfeito, vou lhe fazer um parênteses. Sempre aprendemos que o tomado aqui é o arrebatado. Sim ou não? Você já escutou disso, não é? Agora eu quero lhe dizer que os que ficaram não foram os ímpios. Na história de Noé, quem ficou na terra, os que foram tomados, não foram os justos. Você está aqui ou não? De novo, na história de Noé, quem era o justo? Noé. Noé ficou. Quem foram tirados? Os ímpios, os que não se envolveram na construção. Esses foram retirados. Você está aqui? E eu não quero lhe fazer a cabeça que não existe arrebatamento, não, senão você precisa pensar. Porque quando você éramos, não só você, éramos dessas igrejas mais tradicionais, e vinha o pastor mais tradicional e dizia: porque assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, um será tomado e o outro será deixado. Sim ou não? Mas os deixados foram os justos. Alô? Noé foi deixado, sim ou não? E nós queremos ser os tomados. Não é a nossa cabeça. Sendo que os ímpios, os que não se envolveram na construção, Fernando, esses foram retirados, deixados de lado. Tome como quiser e entenda, não estou falando de inferno, não estou falando de condenação. Tomemos-lo como aprovado. E aí ele disse: um será tomado e o outro será deixado. A pergunta que não quer calar, e já respondi: quem são os deixados? Os que estão envolvidos, os que estão vinculados. Quem são os aprovados? Os que estão vinculados, os que estão envolvidos na construção. Os que cuidam da vida, mas também cuidam do projeto. Me faço entender? Então, quando falamos de casa construída, querido, nós precisamos rever os nossos valores, rever os nossos princípios. Eu estou chegando à minha conclusão. Eu quero desafiar a pesquisar lá no Google, a teoria de Maslow. M-A-S-L-O-W. Anote lá. M-A-S de sapo, L-O-W. Procure lá. Em 10 minutos você faz uma pesquisa. Maslow é um teórico que fez um estudo e ele definiu que todo ser humano ele tem necessidades para suprir. E ele as colocou em uma pirâmide. E a base da pirâmide é que todo homem, aonde ele se achega, seja um grupo social, seja uma família, seja uma igreja, ele procura 3 coisas na base: comida, roupa e moradia. Essa é a base. Todo homem está atrás de suprir suas necessidades básicas. Essa é a primeira necessidade. Você pode vê-lo lá. Se você quer, se você diz: Dario, eu não tenho tempo, eu te mando as figuras para você ver. Se você observar para a igreja em geral, não o Ninho das Águias, há uma igreja hoje, certo, preocupada, certo, primeiro que se move na teoria de Maslow, porque está preocupada em suprir a necessidade básica de seus membros, que é casa, roupa e comida. Eu primeiro, depois você vai ver aceitação, realização,
Me está entendendo? E tudo isso tem a ver com uma igreja que tem prostituído o propósito de Deus. As pessoas não trabalham para Deus nessa igreja prostituída. Elas trabalham porque o trabalho dentro de uma comunidade de fé les dá como dizer, visibilidade. É fácil entender ou não? Les dá reconhecimento. Ah, se eu sou um bom cara aqui, porque tem plano de carreira. Primeiro diácono, certo? Depois presbítero. Então se eu me esforço no diaconato, vou ser presbítero. Se eu sou um bom presbítero, vou virar pastor. Ou não? Então não trabalham necessariamente porque amam a Deus. Trabalham porque o trabalho dá visibilidade, reconhecimento, igual que lá fora, igual que numa escola, sim ou não, Ana? Se você faz bem seu trabalho, você pode ser promovida, você pode optar um cargo melhor, a ser coordenadora de uma escola, sim ou não? Por quê? Porque fez bem seu trabalho. Agora, sabe de onde parte o sacerdócio nosso? Parte da palavra chamada serviço. Sacerdote que nos serve em nenhum lugar. E o serviço começa nas coisas mínimas. Então você precisa se perguntar nesta manhã. Eu preciso me perguntar: que tão envolvido estou? Não com o ninho das águias, mas com o trabalho que Deus nos confiou como ninho das águias. Porque a gente não vai aprender que a gente vai cumprir todo o propósito eterno. Não, Deus nos deu uma fagulha. Deus nos deu uma migalha. Me está entendendo? Ele não entregou um fragmento. Disse: ó, cara, você Dario, está lá reunido com seus filhos. Esta é a tarefa para vocês. Você precisa definir de que parte você faz. De los que construem porque acreditam, ou los que não se envolvem na construção porque não acreditam. E você não tem que fazer uma análise para ir embora. Senão você, depois de fazer uma análise, se você está do lado de los que não se envolvem, você precisa se envolver. Porque senão, queridos, você está perdendo o seu tempo. Você se está autoconvencendo de uma coisa que não é. Você acha que está bem com Deus e você não está, porque não há envolvimento. Eu disse, quando dei o exemplo, parece da semana passada, não dei? O chuveiro da casa da Aline está ruim. E ela disse para o Glauco: amorzinho, arruma o chuveiro para mim, amorzinho. Ah, estou vendo o jogo do Santo, amor, daqui a pouco arrumo. Amorzinho. E ele não arruma. Sempre encontra uma desculpa. Aí, certo, um dia a Aline leva, certo, o Miguelzinho na escola, ela leva, certo, a Lorena no pediatra. E quando volta, o Glauco está todo molhado e com uma mala de ferramenta na mão. E a Aline olha de pé a cabeça a ele assim, ó. Diz: amorzinho, o que aconteceu? Por que você está assim, olha, todo molhado? Não, amorzinho, é que estava arrumando o chuveiro da vizinha. Eu cheguei ali e pega a mala de ferramenta da mão dele e dá nele, assim, ó. Que você faria assim? A Cida está falando. Querido, eu não estou falando de traição, me está entendendo? Não é esse o exemplo. Não lo entenda. Ah, o Glauco foi porque está dizendo, não o Glauco, mas é o exemplo porque tinha outro. Não. O exemplo é o seguinte: a gente precisa entender que a vezes a gente está mais envolvido com o projeto da vizinha que no projeto da nossa própria casa. Isso é o que a gente precisa entender. E não levá-lo para o outro lado, está entendendo? Mas a gente procede assim. Só que há prioridades no reino de Deus. E a prioridade não é a minha, é a prioridade de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33 revela a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é o reino e a sua justiça. Não há outra prioridade. E Ele nos vai dizer a nós: não andem preocupados de lo que vão comer, não andem preocupados de lo que vão vestir, não andem preocupados de onde vão morar. O texto diz nos versículos anteriores, eu lhe desafio a você ler do versículo 25 até chegar ao 33. O 33 é o que fecha. Mas ele vai dizer: não, olha, não faça isso, não preocupe-se pelo que vai comer. A base de Maslow. O Maslow não tinha nem nascido, cara. E o Jesus já combatia a teoria de Maslow.
Dice, não preocupe o que comer, não preocupe onde morar, não preocupe onde vestir, preocupe-se do reino, porque essas outras coisas eu suplo para você. Me está entendendo? Não é não fazer, mas é não vidrar, não se enfocar em aquilo que realmente interessa, não para mim, mas interessa para Deus. Concluindo a minha fala nesta manhã, um sacerdote de Deus é aquele que se interessa pelas coisas de Deus e não necessariamente pelas dele, porque um sacerdote não tinha herança. Esse último texto, vocês são propriedade exclusiva de mim, isso está dizendo, vocês são meus. Vocês, entre aspas, entenda, não como um tirano, não como um faraó, vocês trabalham para mim, e porque vocês trabalham para mim, eu cuido de vocês. Insisto, eu não estou mandando, ou pedindo, ou fazendo uma lavagem cerebral, certo, para que o Felipe abandone a sua carreira de arquitetura. Eu não estou dizendo para o Juninho parar de estudar, eu não estou dizendo para a Thelma, certo, não exercer a sua profissão, ou parar de pensar em fazer uma pós-graduação. Eu não estou dizendo isso, me faço entender? Eu não estou dizendo isso, mas não podemos pensar que porque estudamos muito nos vamos dar bem na vida, ou podemos até nos dar bem na vida, mas sabe quando um filho de Deus, quando um sacerdote se dá bem na vida? Quando corresponde à expectativa de Deus, aí ele se dá bem na vida. Me está entendendo? A gente está vendo nesta nação de gente que pensou que se deu bem na vida. Me está entendendo, queridos? Então eu não los estou chamando a um voto de pobreza. Amém? Os que estão trabalhando, continuem se aplicando em seu trabalho. Os que estão estudando, continuem se aplicando em seus estudos. Os que não estudam, continuem buscando um espaço, certo, para vocês se tornarem um profissional qualificado. Continuem. Eu dou o maior incentivo, continuem. Mas não descuidem das coisas de Deus. E as coisas de Deus não se simplificam em vir aqui. Me está entendendo? Não tome um Dorflex, certo? Não tome um Dorflex para um câncer que se está alastrando na sua vida. Ah, não, é que eu vou na igreja lá e tomo um Dorflex, certo? Para um tumor cancerígeno que tenho. Não. Deus demanda muito mais a gente. Seja um ministro competente, priorize o que é de Deus. Seja um sacerdote do Senhor, porque o Senhor te está formando pedra para a construção de uma casa, e toda casa demanda um sacerdócio. Certo? Então a pergunta é: que eu estou construindo? Porque todo o que construímos, certo, no sentido casa, no sentido de vontade de Deus para as nossas vidas, vai demandar o teu sacerdócio, vai demandar a tua administração, vai demandar o teu cuidado. O que estamos edificando? Essa é a pergunta que você precisa fazer nesta manhã. Porque senão, queridos, estamos perdendo nosso tempo, tanto o meu como o seu. E já disse para você há muito tempo, eu não estou aqui para perder o tempo. Eu não estou aqui, certo? Eu sei que o café é legal, desenvolve um monte de coisa, mas Deus não nos chamou para tomar cafezinho. Está entendendo? Porque nós não somos senhorinhas, certo? Que se juntam a tricotar uma vez por semana ou a jogar cartinha como os americanos, não é? Ah não, briche, não sei como se chama a coisa. Não, vamos jogar um pouquinho toda a tarde. Não. Se nós fazer isso e isso coopera, amém. Mas nós não fomos chamados para tomar cafezinho. Nós fomos chamados para cumprir uma tarefa. E se você não a vê muito clara ainda, como não o tem muito claro, certo? Seja sacerdote da sua vida e sacerdote da sua casa, porque já estamos fazendo grande coisa. Quero que abra um texto, por favor, para terminar nesta manhã. Hebreus, capítulo 11. Para incentivá-lo. Hebreus capítulo 11. Versículo 7. Você encontrou? É importante que você lo encontre, lo marque, lo remarque. Faça uma camiseta, um pôster, certo? Uma folha de sulfite, lo pegue na geladeira, em um armarinho do banheiro, sei lá. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos. Amém? Eu estou falando de algo que não vimos ainda, mas existe. Perfeito? Divinamente instruído, que não era visto, movido. Movimento por santo temor, diz a minha tradução, que é a King James. Movido por santo temor,
Acha que não precisa ir ao grego para santo temor, não é? Porque já temor é meio cabuloso, sim ou não? Imagina santo temor. Sim ou não? Sim ou não, Tati? Não precisa ir ao grego nem ao hebraico. Santo temor, movido por santo temor, construiu uma arca, a fim de quê? Salvar quem? O mundo, a sua família. Por intermédio desta fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então façamos a lição de casa e cooperemos para a construção de algo na nossa vida e na nossa família. O resto, deixa que Deus resolve. Amém? Termino minha palavra desta manhã com isto. Não lhe estou chamando necessariamente para um envolvimento com a casa, ninho das águias. Porque se você cuida de você e cuida da sua casa, o envolvimento com a casa, ninho das águias, é mais uma consequência. Me faço entender nesta manhã? Então cuide de você como sacerdote da sua vida. Gaste tempo com Deus, desenvolvendo a sua vida, produzindo crescimento para a salvação. O primeiro conceito do versículo número 2 de 2 de Pedro. Depois crie consciência que é pedra viva. Cuide do particular, mas não descuide o coletivo, porque vamos ser construídos, estamos sendo, presente e contínuo, construído casa espiritual. Toda casa demanda um sacerdócio que não oferece o que ele quer. Note-se, não, é que é o tempo que eu quiser, eu dou. Não é o que você quer. Ele oferece sacrifícios espirituais. Esse adjetivo é importante, não é sacrifício. Ele oferece sacrifício, não, sacrifícios espirituais, através de uma plataforma. E esta plataforma se chama Cristo Jesus. É como fazer um site, sim ou não? Não é necessário não é suficiente ter computador e ter internet. Eu preciso de uma plataforma. Eu preciso que alguém me venda, como se chama, o domínio, não é? Para eu colocar uma página. Então, isto é através de alguém, por meio de alguém, com base em alguém, com plataforma, não com base no velho homem, não com base na sua ideia, no seu achômetro. É com base em Cristo Jesus. E já falamos isso aqui. Ele, sendo filho, obedeceu. E Filipenses diz que obedeceu até a morte. E morte de cruz, até o final. Não importou o preço, não importou o custo. Vamos até o final. Por quê? Porque Deus lo pediu. Porque Deus, não sei como vai terminar. Ele sabia. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. Ele enxergou a alegria depois da cruz. Então nós precisamos enxergar, mesmo que não entendamos tudo, mesmo que você diga, não, mas o Dario chutou o balde, me dizendo que Noé ficou, e eu pensei que Noé tinha ido. Queridos, olha, talvez a escatologia que nos contaram não se dê como a gente ouviu, mas que nós vamos para outra dimensão, nós vamos. O problema é como nós vamos. Você está aqui? Não estamos negando que vamos para outra dimensão, para outro ambiente que não é natural, que é espiritual, mas não vamos ficar sendo Gasparzinho o resto da vida. Ok? Fantasminha, ou cantando lá não, porque vamos subir para completar o coral de anjos. Ai, que coisa chata. E se eu não canto, eu vou ficar fazendo o que lá? Sim ou não, Adriano Vitor? Não faz parte do coral. Vai ficar comendo maná escondido o dia inteiro, cara. Você gostou, garotinha? Você gostou agora? Você está entendendo, queridos? Então se incentive. Busque por você e por sua casa. Amém. Ame-se a si mesmo. Amém. Insisto, meu sacerdócio aqui e o sacerdócio dos 5 ministérios não anula o céu. Amém. Não anula o céu. Não anula. Vamos desenvolver o sacerdócio, para que não tenhamos problema quando eu diga um pai que ore e fica todo mundo em silêncio. Só os pedrão que rompem, certo? Não, eu vou falar. Não, querido, deveríamos brigar para orar por nossos filhos. E a gente fica aí atrás da moita, escondido. Me está entendendo? Então, querido, uma oração. Me está entendendo? Quando alguém fala, olha, vá orar com alguém. Se eu estou gerando um momento em que pongamos as pessoas aqui de 5 em 5, as pessoas de 6 em 6, e você venha e ore, e você venha e declare uma palavra sobre essa pessoa, porque quando estamos juntos, precisa haver salmos, cânticos espirituais, ações de graça, palavra profética, palavra de sabedoria. Mas sabe por que não há?
Porque não há desenvolvimento de sacerdócio. Me está entendendo? Então precisamos começar por quê? Por desenvolver o sacerdócio. Se você não pegou sua Bíblia durante a semana, você vai dizer o que para seu irmão? Não, é que eu vi na Ana Maria Braga aquela frase que ela abre, certo? E diz: oh, amiga, eu estou aqui. Que vamos dar? Me está entendendo? Se eu faço engraçado para que não doa tanto. Mas nós precisamos exercer nosso sacerdócio. Ninguém te está pedindo eloquência, ninguém te está pedindo formação teológica. A gente te está pedindo a formação do sacerdócio dentro de você. Seu aporte é importante. O que Deus te falou é importante. Pode ser mínimo. O menino de los 5 pães e dos 2 peixes, ele não pensou que o que ele tinha era pouco. Ele não pensou. Porque se ele pensasse que o que ele tinha na mão era pouco, ele comia escondido atrás da moita, sozinho. Assim como a gente comia na escola, não é? Não é, Leandro? Assim, Leonardo, tudo de uma vez, tudo na boca. Até a gente até se cuspia para não dar para ninguém. O menino falou: não, o que eu tenho não é pouco. Eu posso abençoar. E ele disse, certo? Ele se aliançou com a pessoa certa. Eu disse isso na segunda-feira. Se aliançou com a pessoa certa. Não procurou Felipe, procurou André. E disse: André, eu tenho um pouquinho aqui, fala com ele. Ontem, certo, a Didi estava olhando o tio, queria comer lá, certo, chocolatinho, e olhava o tio, e o Leo dizia: fala com ele, fala com seu tio. Aí eu tomei, intercedi por ele, falei: tio, ela quer um pouquinho lá. Aí o tio foi e deu. Está entendendo? Foi o que fez André. O menino disse: eu tenho, mas fala você com ele. Nunca estime que o que você tem é pouco. E não me estou referindo a dinheiro, mesmo que se aplique em dinheiro. Ai, que eu só tenho R$5 para ajudar de oferta missionária, não importa. Seu 5 junta com meu 20, ou com o outro que deu 50, e vamos montando, e vamos formando algo para poder ajudar aqueles que estão fazendo algo que no momento nós não podemos fazer. Amém? Glória a Deus. Fique de pé nesta manhã. Ai, Jesus amado, não é, Claudinha? Estamos certinho na hora. Senhor, oramos nesta manhã. Nos ajuda a ser Noé da nossa geração, Senhor. Nos ajuda a ser Noé, Senhor. É uma história tão divulgada, tão conhecida, Senhor. Não só no contexto cristão, Senhor. Tantos filmes já foram feitos acerca de Noé, Senhor. Ultimamente nós vimos, Senhor, uma visão humana, mas deste homem chamado Noé, que o livro de Gênesis diz que alcançou graça perante os olhos do Senhor. Queremos alcançar graça, Senhor. Aliás, Senhor, já alcançamos a graça. Aliás, Senhor, a graça nos alcançou. Cristo Jesus é a graça, Senhor. Mas ajuda-nos a desenvolver a graça que já temos. Senhor, queremos nos envolver com a construção, Senhor. Senhor, e sabemos, como citamos aqui nesta manhã, que a construção das casas que estão sendo construídas ou reformadas é um mero sinal profético, Senhor, de aquilo que o Senhor nos está falando nestes dias. Senhor, não queremos ser espectadores. Queremos nos envolver, Senhor. Senhor, e não estamos falando de envolvimento financeiro, Pai. Mesmo que o financeiro é importante para a reforma. Senhor, mas um envolvimento com o projeto do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor. Somos carentes, Senhor. Senhor, nosso entendimento está entenebrecido com relação a isto, Senhor. Nós temos conformado, Senhor. Senhor, mesmo que denunciemos a teoria de Maslow, o Senhor tem governado as nossas vidas, Senhor. Corremos atrás de coisas, Senhor, não é que não sejam importantes, porém não são a prioridade de Deus, Senhor. Senhor, ajude-nos como Noé. Noé cuidou da vida, mas também cuidou do projeto. Ou melhor dizendo novamente, cuidou do projeto e também cuidou da vida, Senhor. Senhor, nos faça, Senhor, essa bipolaridade certa, Senhor. Não um bipolar de ânimo, mas gente que cuida do projeto, que cuida da vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, por favor, Pai. Senhor, porque temos uma tendência a nos inclinar só para o lado. Ou cuidamos de uma coisa e aí descuidamos a outra. Senhor, é gente que só se dedica, por assim dizer, à vida espiritual e descuida a outra vida. Senhor, mas nós não queremos isso, nós queremos domínio próprio, Senhor.
Mas nesta manhã nós reconhecemos que a balança está desequilibrada, Senhor. Então nos dá domínio próprio, Senhor, nos dá, Senhor. Senhor, porque nós não queremos ficar como estátua de sal, insensíveis, Senhor, intocáveis, Senhor. Não queremos. Impenetráveis, Senhor, como um calo, Senhor. Senhor, essa é a ideia de uma pessoa insensata, dura de coração. Senhor, produziu uma dureza, um calo, que só reage, Senhor, quando pisa num calo. Aí doe, Senhor. Ou quando o sapato aperta porque tem caminhado, mas o restante do dia não tem sensibilidade nenhuma nessa parte. Por quê? Porque se gerou uma dureza, Senhor, uma dureza, Pai. Senhor, ministramos ao espírito de cada pessoa, Senhor, que ninguém tome como pouca coisa, não porque é a palavra do Dario, Senhor. Não importa que se desfaçam de mim, mas que não se desfaçam da palavra do Senhor, Pai. De mim não importa, Senhor, pode me doer, pode me constranger, mas eu não sou o problema, Senhor. Mas que eles não se desfaçam da palavra do Senhor. Senhor, que estejam envolvidos, Senhor, que sejam vinculados a lo que o Senhor está vinculado. Ajude, Senhor, os jovens que estão estudando, Senhor. Senhor, todo campo universitário, Senhor, é um campo, Senhor, do cultivo da intelectualidade. Aquilo que o homem pode fazer, aquilo que pode ser conquistado na força do braço. Senhor, livre meus filhos, Senhor, do espírito academicista. Livre meus filhos do espírito deste mundo, Senhor. Por favor, Senhor, não queremos, Senhor, que los tires da faculdade, mas que los livres do mal, que Alá, Senhor, se alberga. Senhor, que eles entendam, Senhor, que eles não coloquem todo a perder, Senhor, porque estão querendo se dar bem na vida, Pai. Senhor, essa não é a solução para os nossos problemas, Senhor. Nos ajuda nesta manhã, ajuda os adolescentes que ficaram, os pré-adolescentes, que eles a temprana, cedo, Senhor, entendam, Senhor, esta declaração, Senhor, e eles usem a profissão deles para estender o reino de Deus, porque nas áreas de influência da sociedade, Senhor, temos um médico, Senhor, mas na verdade é um sacerdote travestido, disfarçado de médico. Temos um professor lá fora, mas o que nós temos é um sacerdote fantasiado de professor. E assim, arquitetos, engenheiros, advogados, nós precisamos todos deles, Senhor, mas não como profissionais, mas como sacerdotes do Deus Altíssimo, que estão encurtando a distância. É o que nós queremos, Senhor, nesta manhã, e com gratidão oramos, exaltamos teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição para